Bom, nosso próximo tópico, então, nós vamos abordar da residualidade do mandado de segurança. O que isso quer dizer, pessoal? O que quer dizer da residualidade? Vocês lembram que está lá no artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança, que vai dizer que o mandado de segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger aí o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, o que a gente vai colocar nesse tópico da nossa petição? A gente vai fazer um parágrafo dizendo que a Lei do Mandado de Segurança determina que esse remédio constitucional será utilizado para resguardar um direito líquido e certo que não está amparado por habeas corpus e habeas data. Parágrafo assim. Primeiro parágrafo dizendo o que a lei diz. E na sequência a gente vai fazer um parágrafo dizendo, no caso em tela, ou no caso em questão, ou no caso em análise, verifica-se que não se trata de direito de violação ao direito de locomoção, portanto não cabe habeas corpus, bem como não se trata de violação ao direito de informação ou de retificação das informações do autor, portanto não se trata de caso de utilização do habeas data. E vai dizer que também não é possível nenhum outro remédio constitucional, portanto, o remédio constitucional adequado para ser utilizado nesse caso é o mandado de segurança. Simples, é isso que a gente vai colocar nesse tópico. A gente vai mostrar que a gente vai utilizar o mandado de segurança por uma questão de eliminação. Nenhum dos outros remédios constitucionais se aplica nesse caso, então cabe mandado de segurança. Próximo tópico. Da lesão ou do justo receio. Nesse caso, minha gente, se a gente está falando de um mandado de segurança repressivo, a gente vai falar da lesão. Se a gente está falando de um mandado de segurança preventivo, a gente vai falar do justo receio de lesão. Nesse caso, na nossa atividade que a gente está trabalhando, a gente está falando de um mandado de segurança preventivo ou repressivo? Essa violação ao direito do autor já aconteceu? Ele já tentou se inscrever no concurso e foi negado? Isso que a gente tem que considerar para a nossa atividade, hein? Então, fiquem atentos. Nesse caso, a gente vai estar falando de um mandado de segurança preventivo. Por que a gente vai estar falando de um mandado de segurança preventivo? Que essa violação ainda não aconteceu. Ele está querendo um mandado de segurança justamente para garantir que ele vai poder se inscrever e vai poder participar desse concurso. Que afinal das contas, se ele esperar para depois, pode ser que ele perca a oportunidade, pode ser que o concurso passou e ele ficou para trás. E aí não vai mais adiantar nenhum remédio constitucional. Então, nosso cliente está querendo justamente esse mandado de segurança para garantir que ele vai conseguir se registrar, se inscrever nesse concurso público. Então, estamos falando de um mandado de segurança preventivo. Como o nosso mandado de segurança é preventivo, a gente não vai ter um tópico falando da tempestividade, justamente porque não tem prazo ainda, ele ainda não teve o seu direito violado, ele está em justo receio de sofrer essa violação. Então, a gente não vai ter um tópico de tempestividade. Se a gente estivesse falando de um mandado de segurança repressivo, né, que a violação já aconteceu, a gente abriria na sequência um tópico para falar da tempestividade, para dizer que a gente está dentro do prazo de 120 dias. Nesse caso, ainda não é necessário. Mas o que vocês precisam fazer é explicar nesse tópico, então, que a gente vai falar do justo receio. A gente precisa falar nesse tópico é justamente que ele ainda não sofreu essa lesão, mas tendo em vista a regra exposta no edital, certamente ele vai sofrer. Se ele fizer a inscrição, vai ser indeferido. Então, ele precisa desde já pensar que ele está em justo receio de sofrer essa violação. É isso que vocês vão explicar nesse tópico. E na sequência, a gente vai entrar finalmente no mérito. Então, próximos tópicos,
Vamos finalmente falar do mérito do nosso mandado de segurança. E o que é o mérito nesse caso? Qual é a fundamentação, né? Agora no mérito é quando a gente vai de fato falar da fundamentação, onde a gente vai trazer o direito do nosso autor. Então, o que acontece no mérito? Nessa parte vocês vão justificar, vocês vão falar, olha, esse edital trouxe uma restrição com relação à idade, uma restrição etária, que não está amparada por lei. Vocês lembram que nós falamos algumas vezes, inclusive na aula passada, que o Estado, quando o Estado está praticando atividades, quando o Estado está praticando atos, o Estado é pautado pelo princípio da legalidade, que quer dizer que ele só pode fazer aquilo que está estabelecido na lei. Se ele faz algo sem um embasamento legal, ele vai estar cometendo uma ilegalidade, que é o que acontece nesse caso. Nesse caso, como não tem lei que ampara essa restrição etária, não pode ser feito somente por meio do edital. O presidente do Tribunal de Justiça não pode impor uma restrição à idade dos seus servidores se essa restrição não estiver prevista na legislação. Tem bastante jurisprudência sobre esse assunto, então acessem a pesquisa de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vocês vão ver que existe no nosso estado a possibilidade de restrição da idade do servidor público aqui por meio do edital, quando a gente está falando de polícia militar, por exemplo. Polícia militar, se eu não me engano, é 30 anos de idade o limite. E normal, quando você faz o concurso da PM, já consta lá no edital que a idade máxima para ocupar esse cargo é 30 anos de idade. Agora, isso pode na Polícia Militar? Pode, mas pode por quê? Porque tem lei, porque é uma restrição que está amparada na lei. Então vocês vão ver que tem bastante julgados do Tribunal de Justiça de tempos anteriores à existência da lei, quando não existia a lei que regulamentava essa restrição no caso da PM e havia muitos concursos públicos em que o edital trazia essa restrição. Então vocês vão ver, vai ser fácil, vai ser tranquilo achar a jurisprudência e utilizem isso. Essa vai ser a fundamentação jurídica aqui que vocês vão trazer no mérito da petição de mandado de segurança de vocês. Na sequência, vamos falar da concessão de liminar ou então de tutela de urgência. A gente pode chamar de duas formas, tanto de concessão de liminar ou então da tutela de urgência. O que a gente vai falar aqui nesse tópico da liminar? O que é importante a gente falar aqui? A pergunta que eu faço para vocês, acho que quase toda aula eu pergunto para vocês, né? Quais são os requisitos da tutela de urgência que estão lá no artigo 300 do CPC? Esse artigo que a gente usa sempre, né? Na prática da advocacia, é recorrente a gente utilizar esse artigo 300. E ele vai trazer dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano. Então, a gente vai trabalhar com essas duas situações que a gente precisa comprovar: probabilidade do direito e perigo de dano. E é isso que a gente vai colocar, né? Alguns autores vão trazer o nome em latim, né? Fumus boni iuris e periculum in mora, né? Basicamente a mesma coisa, porque o que importa é a gente mostrar que o direito do nosso autor está amparado, ou nesse caso, justamente, essa violação, essa ilegalidade acontece justamente porque não tem lei, então a probabilidade do direito está prevista, essa restrição não pode acontecer só por meio do edital, e isso é bem tranquilo na jurisprudência. E no final a gente precisa mostrar também o perigo de dano. Qual que é o perigo de dano? Por que a gente precisa de uma decisão liminar nesse caso? Acho que todos os caminhões da cidade resolveram passar na minha rua nesse momento. Mas enfim. O que mais que a gente precisa falar? Perigo de dano. Como é que a gente vai mostrar o perigo de dano? A gente vai dizer, olha, se a gente não receber uma decisão logo nesse caso, o concurso vai passar, né? Vai acabar o prazo de inscrição, ele não vai conseguir fazer inscrição, vai passar o período da prova, ele vai ficar para trás. Então, para que ele não seja prejudicado por uma decisão tardia, a gente precisa de uma tutela antecipada, a gente precisa de uma decisão liminar,
justamente para garantir que ele possa fazer aí o concurso público, acompanhar o concurso, acompanhar a prova e não fique para trás. Se essa decisão não vier em tempo, ele vai perder o prazo de inscrição, aí vai perder a data da realização das provas. Então estão presentes aí a probabilidade do direito e o perigo de dano, e é isso que a gente precisa mostrar. Lembrem-se que nesses tópicos não basta a gente dizer: preciso de uma decisão liminar porque são os requisitos, são probabilidade do direito e perigo de dano. A gente precisa mostrar que a lei exige esses dois requisitos. E a gente precisa mostrar que no nosso caso, esses requisitos também estão presentes. Beleza, pessoal? Então, vou deixar vocês fazerem essa parte da atividade e na sequência continuamos a explicação falando da parte final da nossa petição.